Estamos de volta aqui com o Plantão 47, um programa especial de fim de ano. E talvez nós que estamos aí completando daqui a poucos dias, 3 anos de programa, talvez um dos programas mais especiais do Plantão na sua história. Até eu posso dizer até que nesse ano de 2012, Paulinho, dia 1º de agosto, vou completar 25 anos trabalhando com comunicação. Bacana, parabéns. E esse é um momento também muito importante da minha vida profissional. Quero te agradecer pelo que você está fazendo. Você está realmente falando coisas que vão esclarecer muito as pessoas. Nós estávamos falando a respeito dessa questão, dessa cisão inicial. Foi o início, né? Quer dizer, foi o primeiro ponto em que realmente a questão política sua mudou. Eu tenho uma informação, quero que você me confirme essa informação. Pois não. A informação é a seguinte, aí nós vamos chegar agora no deputado Dr. Carlos Mosconi. A informação é que em um dado momento houve uma pesquisa, essa pesquisa é recente, ela tem aí cerca de um mês, em que nessa pesquisa foi apontado o prefeito Paulo César Silva com uma quantidade, digamos assim, preocupante, vamos dizer então assim, de rejeição por parte da população. Então, quer dizer, a população rejeitando o nome do prefeito Paulinho como, no caso, para as eleições de 2012, como o prefeito de Poços de Caldas. Essa pesquisa, ela me parece que ela chegou nas mãos de algumas lideranças. E foi de posse dessa pesquisa, aí sim você pode confirmar, porque aí já lhe envolve. Eles chegaram até o prefeito Paulo disse, olha, a sua rejeição é muito grande, nós não vamos poder lhe apoiar. E nós queríamos muito que você nos ajudasse a compor um outro grupo para que a gente pudesse colocar uma outra pessoa e para que a gente pudesse falar. Isso não procede. Não conheço essa pesquisa, nunca me procuraram. O tempo inteiro, nesse período, batiam nas minhas costas que o candidato a prefeito seria eu. E eu pedia para eles assumirem isso publicamente, que foi onde chegou. Mas só concluindo lá a história do Dr. Sebastião, até para não ficar, que as pessoas devem estar imaginando. Aí, quando numa reunião do secretariado, e uma das coisas que o Dr. Sebastião havia me pedido, que ele me pediu 3 compromissos quando ele me entregou a prefeitura. Que eu tivesse o compromisso de apoio total e restrito ao Aécio Neves, que eu construísse a Unifal, que eu desse conclusão, construísse e pagasse, porque na realidade foi só desapropriado, quem pagou a desapropriação fui eu, que eu desse sequência, e que eu me empenhasse para viabilizar o paço municipal. Na Zona Sul? Lá no local onde foi desapropriado. Eu fiz mais que isso. Eu não só apoiei o Anastasia, o Aécio como o Anastasia, não só apoiei o Anastasia, como apoiei o Alckmin, ganhamos em todos os turnos essa eleição aqui e todo mundo acompanhou. Com relação, e até não seria diferente, são pessoas que eu também tenho apreço e votaria. Com relação à Unifal, todo mundo sabe. Foi prioridade para mim, a universidade está aí, considero uma obra do meu governo, porque fui eu que construí, eu que paguei a indenização e eu que fiz toda a infraestrutura. Então, mas o passo especificamente? Aí, o passo, vocês todos acompanharam as dificuldades, as ações, as questões ambientais, mas mesmo assim, eu fiz o projeto, definimos as áreas e fizemos inclusive doações para a própria Câmara, demos sequência. A Prefeitura em geral, eu não tinha recursos para ir para lá e nem tenho. E nem ele tinha, nem projeto deixou pronto. Então, e outra coisa, a minha prioridade lá é o centro de convenções, que eu estou tendo a ajuda do governo do estado. Então, eu também não avancei mais no paço municipal, porque teve uma série de questões ambientais, teve questionamento que até hoje ainda existe aí, todo um imbróglio nisso aí, mas não deixei de trabalhar, de buscar, de ter alternativas, tanto é que o centro de convenções está sendo licitado para lá. E eu estou fazendo a estrada da Cachoeirinha e fazendo a avenida cruzando o paço municipal. Então, quer dizer, não deixei de assumir os compromissos. Mas quando eu falei da possibilidade do centro administrativo numa reunião de secretariados aqui, a Tereza, filha do Dr. Sebastião,
para muitos estranheiros, de muitos secretários, levantou da reunião, fez um depoimento muito deselegante, pesado, levantou, foi lá na Secretaria de Turismo, despediu todo mundo, disse que ia entregar a carta de demissão. Então foi uma posição dela. E eu acho que ele acha que tudo isso foi uma coisa que eu provoquei, por isso ele se tornou o meu adversário. E tem um detalhe aqui que eu preciso deixar claro, o Clayson, para a população, e eu acho importante. Existem 3 cargos majoritários no município, que é sempre um deputado federal, um deputado estadual e o prefeito. E nesse momento existem 4 pessoas para esses 3 cargos. O deputado estadual, o Dr. Mosconi, já está deputado legítimo, está lá conduzindo o seu trabalho. O deputado federal, o Dr. Geraldo Tadeu, está lá, está construindo o trabalho. E existe o prefeito numas eleições que vem aí. O doutor Sebastião Navarro tem uma pretensão de projeção para sua filha. Então ele tinha que escolher alguém para eliminar desse processo. Quem que ele escolheu? A mim. Para poder abrir um espaço para a filha. Ou para deputado, porque aí um deputado viria para prefeito. Então a conta é essa, a conclusão que eu cheguei, no final de tudo, por que ele estava fazendo isso comigo, buscando motivos para romper comigo, foi exatamente essa conta que todo mundo que eu comento concorda que esse é o grande problema. Então eu lamento profundamente, tenho muito respeito pelo doutor Sebastião, mas o que ele tem feito comigo, insistentemente pedi para ser recebido por ele nunca me recebeu, ele só vinha na prefeitura visitar a vice-prefeita quando eu não estava na prefeitura, fazia questão de vir aqui quando eu não estava, e às vezes que eu tive a oportunidade de encontrar com ele, foi muito humilhante. A última em Belo Horizonte foi assim, deprimente para mim, foi muito triste, porque nós saímos de uma reunião com o governador, em que ele não gostou da reunião, que foi quando eu me apresentei para o governador como um candidato, e disse por quê? Disse que eu estava lançando o meu nome, porque o doutor Sebastião tinha aposentado da vida pública e anunciou isso, porque o doutor Mosconi sempre anunciou que o projeto dele sempre foi de legislativo, e o doutor Geraldo Tadeu também tinha dito que não seria candidato a prefeito, porque ele tinha um projeto como deputado, estava construindo um partido, tinha organizado um novo partido, era um deputado de destaque, achava importante essa representação e falou pessoalmente para mim que não seria candidato. Então, com as lideranças abrindo mão, eu lancei o meu nome. Foi isso que eu falei para o governador. E o doutor Sebastião, na hora, não gostou nem um pouco desse meu pronunciamento. Ficou bastante irritado e, na frente do governador, disse: é muito cedo para a gente discutir a eleição. E saindo da sala do governador, numa outra sala, de uma assessora do governador, ele, para fazer uma provocação muito deselegante, que me deixou muito triste e foi humilhante para mim, ele fez um comentário, até com a Margot, que ela é assessora, na sala dela: você é a próxima prefeita de Andradas, eu aposto com quem quiser. Assim como o Guide vai ser o prefeito de Botelhos e o Claudinho de Cabo Verde. E aí eu, muito ingênuo e querendo mais uma vez insistir pela compreensão dele, eu disse: o senhor está me excluindo desse processo na região, o senhor está falando exatamente excluir o meu nome? Ele falou: eu não acredito no seu mandato, não acredito no seu governo e não te apoio. Então foi assim muito humilhante, foi muito triste para mim naquele momento. Você falou isso em público? Já comentei em uma entrevista, mas estou falando agora, mas para a TV agora. E aquilo foi uma humilhação muito grande. Eu voltei de Belo Horizonte com a certeza de que eu não teria o apoio dele, de que ele estaria trabalhando para inviabilizar a minha candidatura aqui. Então eu queria entender por que de tudo isso. E é o único propósito que eu tive. Isso aconteceu agora há um mês e pouco atrás, quando estivemos em Belo Horizonte na reunião com o governador. Diante disso, eu tive a certeza de que o projeto dele era um projeto pessoal para tentar viabilizar sua filha em detrimento do projeto da cidade. E aí é por isso que eu tenho dito, Clayson, o meu propósito de ser candidato a prefeito é porque eu tenho um projeto para a cidade e não um projeto pessoal meu, até porque me foi insinuado por eles, e aí vem essa questão que você falou provavelmente, e o Mosconi falou numa reunião do PSDB, que eles iam fazer uma tentativa de me arrumar um cargo no governo do estado para que eu abrisse mão de ser candidato a prefeito. Sim. E eu não estou aqui para trocar um propósito, um projeto para a cidade em troca de um cargo. Eu não estou aqui para ver o meu próprio umbigo. Não é a minha vida pessoal. Seria uma forma, vamos dizer assim, honrosa de você sair da... mas eu acho isso uma negociata desleal
com a cidade, de querer, sabe, achando que eu estou preocupado comigo, enquanto aqui no cargo, vamos Paulinho, a gente resolve com emprego em Belo Horizonte. Eu não estou pensando em mim, não, meu projeto é para a cidade, diferente dessa postura que eles têm assumido, que é de projeto de ordem pessoal, de dar sucessão para parentes, para filhos, de sucessão do próprio mandato, e achar que o prefeito de Poços de Caldas é resolvido em 3, 4 pessoas, eles escolhem um candidato e o povo tem que votar no candidato deles. Não é isso, eu não era o candidato de preferência deles. Eu falo isso porque você é o candidato que fui apoiado por eles, agradeço e acho que sou prefeito pela ajuda deles. Mas eu não era a opção deles para ser prefeito agora. Eu não era a opção primeiro era do próprio Navarro, que era prefeito e era legítimo, depois desistiu porque viu que a rejeição era muito grande, isso está em pesquisas que nós temos guardado. Depois a segunda opção do doutor Sebastião era o Geraldo Tadeu, não era o vice-prefeito dele, não era eu de jeito nenhum. O doutor Geraldo Tadeu acabou desistindo pelo mandato de deputado. Você acredita que ele vai continuar nessa posição ou você ainda acha que ele pode escapar? Eu excluo de todas essas críticas e decepções o doutor Geraldo Tadeu, porque ele tem mantido uma posição extremamente elegante de não fazer críticas, de respeitar. Ele criticou a você, ele falou algumas coisas a teu respeito. Então eu preciso saber, porque nas entrevistas que eu vi... chegou a fazer algumas críticas, mas não tão contundentes como veio. Como veio acontecendo aí por parte do Dr. Sebastião, do Dr. Mosconi e do Paulo Molinari com o Rodopiano, que eram partidos que estavam batendo nas minhas costas e vinha aqui em reunião e dizia que o candidato era eu. Então, eu não estou cobrando de ninguém é obrigado a apoiar o Paulinho Corominas. O que eu queria era uma postura honesta e transparente. Olha, você não é o nosso candidato. Mas o que eles estavam fazendo? Precisamos fritar, vamos levar ele até junho, depois lá a gente dá uma rasteira. É isso a minha sensação, por isso eu tive que tomar essa postura agora. E quando eu dei uma entrevista mostrando tudo isso, o doutor Mosconi foi a público entrevista fazer uma crítica a mim. Aí eu fui cobrar, mas o PSDB está batendo nas minhas costas que o candidato sou eu, discutindo o vice, para quem vai ser meu vice. Aí eles anunciaram que eu não seria o candidato deles. Então eu falei, ótimo, pelo menos eu estou sabendo agora e não vou ser traído lá na frente, né? E agora estão tentando passar uma imagem. Isso mesmo agora, uma traição? Eu considero pelo menos uma atitude bastante desleal. Mas você não acha que isso seria uma coisa quase que natural, a partir do momento que você, por exemplo, fala que pegou uma prefeitura com 30 milhões de dívida e, de certa forma, você até certo ponto escondeu isso durante 3 anos? Na realidade, por que você escondeu essa informação? Por que você não falou essa informação? Teve muitos momentos. Quando você entrou na prefeitura, você falou, devo 30, estamos devendo 30 milhões. Por que você não fez isso? Deixa eu explicar isso para a população. Quando você recebe a prefeitura, tem um documento contábil das contas que mostra a realidade da prefeitura naquele momento. O que acontece? Naquele momento a prefeitura me foi passada com uma situação de apertada, mas com um saldo de 3 milhões na conta, um restos a pagar de alguma coisa, tinha uma sobrinha de dinheiro. Mas só que o que aconteceu? Quando nós assumimos e no decorrer dos meses foram aparecendo contas para pagar do exercício anterior. Medições em obras que não foram feitas, medições de obras já executadas que eu tive que medir e pagar. Desapropriação da Unifal. 1 mês de atraso de pagamento da saúde com todos os convênios, que é a Santa Casa, todos os repasses de saúde. Mais notas que não tinham sido empenhadas. E o Reginho, que era o nosso secretário de administração naquela época, começou a fazer um levantamento e nos primeiros meses ele levantou 17 milhões. Depois veio outras situações. 17 milhões de dívida? De dívida, de restos da administração anterior. E os cobradores aí na porta. Agora, o que acontece, Clécio? Nós fomos levantando, e quem era secretário de Fazenda naquela época é o Luiz Campos, que é um parceiro, que é leal, que é do DEM, e ele se assustou muito na época também. A Salma era secretária de governo e nós nos assustamos. A Gláucia, vice-prefeita, ficamos todos apavorados, mas pensamos o seguinte, período de recebimento de IPTU, de PVA, vamos tentar, veio a crise, vamos tentar nesse período porque é natural você ter contas para pagar e tentar equilibrar. Então, eu não queria trazer um desgaste.
Até porque é uma coisa natural, você de um governo para o outro, de repente, deixar restos a pagar. Só que fomos pegos de surpresa. E aí o que aconteceu? Nós fomos trabalhando para isso. E agora, recentemente, que foi onde iniciou toda a crise que eu não tinha falado, as pessoas, por que a prefeitura está atrasando pagamento para fornecedores? Porque aí eu fui fazer uma explicação desde o meu primeiro dia de governo, da crise que veio de 2008, da queda de repasse do governo do Estado, do governo federal. A própria arrecadação também diminuiu. Caiu, e da dívida, e do dinheiro que não vinha mais do Departamento de Eletricidade, que sempre que tinha um aperto aqui, o departamento mandava dinheiro. Tinha um repasse mensal de 1,5 milhão, que para mim nada disso mais teve. Então, quando eu fiz essa explanação, eles entenderam que eu estava fritando. Não, é transparência, é realidade. Nunca vieram me perguntar. Perguntaram agora, eu falei. Que nós descobrimos depois, quando eu recebi a prefeitura, eu recebi que estava toda... Não foi interpretado também como uma, vamos dizer assim, uma trincheira? Declarei guerra contra... Não, de jeito nenhum. Até porque, se você pegar a entrevista, você vai ver que eu falo do respeito, elogio o doutor Mosconi, que nos ajuda, o doutor Geraldo, faço uma explanação, falo do meu respeito, mas cito a minha decepção com as críticas que ele vinha fazendo, e a gota d'água, aí que vem o preocupante, quando eu percebi claramente que o doutor Sebastião não foi leal comigo, quando ele insinuou, não, a humilhação eu superei. Quando ele insinuou que quando ele era prefeito, a usina de Paiquerê estava sendo, ofereceram para ele 24 milhões, ele não vendeu, e que eu estava pensando em vender por 12 milhões, como se eu estivesse levando bola por trás disso. Aí atingiu a minha honra, atingiu a minha história de vida, e ele falou isso em público, e tem pessoas que eu dei os nomes para quem que ele falou, já falei em entrevista, ele falou isso para o vereador Rogério, para o senhor Orlando Rodrigues, para a vereadora Cissa, e falou para o vereador Paulo Eustáquio, numa conversa, que ele teve 24 milhões e que eu estava agora fazendo um estudo para vender por 12, o que é uma verdade, uma inverdade, uma injustiça comigo, porque aí atingiu minha honra. Aí sim, eu percebi claramente que era um momento de rompimento, que eu não queria mais conviver com uma pessoa que sabia que eu respeitava, mas que estava aí colocando em dúvida a minha honra, o meu trabalho, a minha honestidade, o que eu aprendi com meu pai, celeiro, seu Lica, lá de Nova Resende, e que eu passo para os meus 2 filhos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar sobre essa questão do que está acontecendo agora, porque tivemos primeiro esse rompimento, que agora eu acredito que esteja bem esclarecido com relação ao doutor Sebastião Navarro, mas agora temos um outro rompimento, que é um grupo, quase que um grupo todo, que compõe o DEM, que compõe o PSDB, o Partido Verde e acredito até o PSD. Nós temos que falar sobre isso também. Isso aqui é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós estamos com o Plantão 47 especial, mais do que especial. Fique conosco que a gente volta já. Estamos de volta com o Plantão 47 especial de fim de ano, numa entrevista esclarecedora. E eu acredito que a cidade de Poços de Caldas agora, com certeza, para ver essa entrevista. Se você não viu o começo, mesmo que você quer indicar essa entrevista para alguém, nós vamos estar na internet por uma semana para você acompanhar essa entrevista pelo site www.tvplan.com.br. Essa questão sua, essa decisão sua de repente mandar todo mundo embora, tirar todo mundo da prefeitura, é uma decisão que traz um pouco, parece trazer um pouco de rancor também, Paulinho? Não. Parece trazer um pouco assim, quase que como uma vingança. Se vocês não vão me apoiar, então eu mando todo mundo embora, acaba com tudo. Vocês não estão entendendo, eu tenho poder, eu tenho mais um ano aí. De forma alguma, Clécio, não é nada disso, muito pelo contrário. Foi uma forma de tentar pedir para as pessoas para que fosse mais uma tentativa de que o partido manifestasse se está comigo ou não. Porque todos esses que estão ocupando o cargo de confiança, vinculados a partidos, são indicados pelos partidos. Quantas pessoas hoje o prefeito, aí não, qualquer prefeito, mas no seu caso, quantas pessoas hoje estão sendo, vamos dizer assim... Exoneradas. Eu posso te quantas pessoas têm cargos... vinculados ao partido... Num todo, quantos cargos hoje são... São mais de 200 cargos de confiança na prefeitura. Eu faço questão absoluta, e historicamente a maioria de todos esses cargos hoje estão ocupados por servidores de carreira.
inclusive vários secretários, que não são poucos. Eu fui buscar os próprios servidores da área para ocupar. Então, o número de cargos de partido ele é bastante reduzido. Você tem ideia de qual é o número? Deve ter 50 cargos, mais os secretários, mas uma grande parcela desses secretários também são servidores de carreira, como nunca aconteceu antes. Mas deixa eu te explicar, o que aconteceu? Não é nenhum rancor, não é nenhuma maldade. O que eu estava percebendo é o seguinte: primeiro, existia uma indecisão. Poxa vida, o meu partido não define, está falando que vai apoiar o Paulinho, mas eu não estou sentindo essa segurança. E o que vai acontecer? Como é que eu fico? Eu gosto do Paulinho, eu quero apoiar o Paulinho, meu partido não decide. Alguns falam assim, precisa decidir para saber o que eu vou fazer da minha vida, se eu vou ser candidato. E acabou começando a criar uma situação de comprometimento do próprio desempenho desses cargos pela essa insegurança. Imagina você, o cara que está ali indicado pelo partido, trabalhando, mas ao mesmo tempo não sabendo o que vai acontecer com ele. Então, foi a oportunidade que eu tive de realmente chegar e falar assim, olha, vocês todos são indicados pelos partidos, estão ocupando esses cargos, são competentes, estão também porque têm merecimento por competência, mas é uma situação que eu não sei o que vai acontecer. Teu partido está comigo? Vai lá e consulta se o teu partido está comigo. Se ele estiver comigo, se ele anunciar que o candidato é o Paulinho, como eles vêm fazendo internamente, mas não assume publicamente, acabou, todo mundo vai estar trabalhando aí, são indicados pelos partidos. Caso contrário, como é que você explica as pessoas indicadas pelo partido ocupando um cargo de um partido que está te criticando na rua? Né? Como é que você vai conviver e é cargo de confiança? Uma situação assim, poxa, se eu deixar esse pessoal aqui na prefeitura, eles podem trabalhar contra mim, meu mandato, porque estão comprometidos. Podem me prejudicar. Claro, é cargo de confiança do prefeito, mas é um cargo indicado pelo partido. Então o que eu fiz foi o seguinte: faça uma opção, não mandei ninguém embora. Faça uma opção. Tanto é que se fosse uma questão político-partidária, eu ia dizer, vai lá, se você quiser continuar trabalhando, você vai lá, desfilia do teu partido e vem filiar no meu. Vem filiar nos partidos que estão comigo. Eu fiz questão absoluta de dizer o seguinte: a sua opção de sair do partido porque ele não quer estar comigo e você quer estar comigo, você não vai filiar em partido nenhum. Você vai ficar à vontade, sem partido, vai trabalhar, e foi uma condição que eu pus exatamente para não dar... Algumas pessoas realmente fizeram isso. E fizeram, várias, a grande maioria. O número de pessoas que optaram em caminhar com os partidos é muito pequeno. Me surpreendeu e me deixou muito feliz desse comprometimento e dessa lealdade com essas pessoas que acreditam num projeto para a cidade e estão percebendo que às vezes o projeto do partido é um projeto que vai beneficiar algumas pessoas de ordem pessoal. Quantas pessoas você vai exonerar? Eu acredito que de secretário eu já posso te adiantar. Quem optou em ficar foi o Sansão, ficou com o partido, vai ser exonerado, secretário de Serviços Públicos. O Luiz Campos, secretário adjunto de Planejamento. E a Maria Lúcia, que já tinha saído por uma questão de saúde. E o Álvaro Canhane, por ser candidato a vereador, também já ia sair. Então, os secretários atuais, para você ter uma ideia, que optaram em sair para ficar com o partido, praticamente foram 2. Os demais todos ficaram. O Armando veio ficar, a Maria Helena Braga ficou, o Lelo ficou, o Marcos Salles ficou, entre outros que estavam também vinculados ao partido, que optaram. E no segundo escalão e terceiro escalão, então uma grande maioria ficou. No DEM, por exemplo, só 2 saíram, o resto todos optaram em caminhar com o prefeito. No PSDB, uma boa parcela, e o PSDB é que tem uma maior composição de pessoas na prefeitura. Do PV, inclusive, pessoas que iam ser candidatos a vereador lá, optaram para nem ser candidato a vereador e vir para cá. Então, quer dizer, isso me trouxe uma alegria. Então, as baixas que nós vamos ter, e vamos substituir por pessoas que queiram ocupar e que estejam comprometidos com o projeto da cidade. Então, não existe, eu não estou demitindo servidor de carreira. Todos aqueles que estão aqui na prefeitura ocupando os cargos, que não estão vinculados a partido e que também Tem alguns que estão vinculados, mas que vão ter que fazer isso daí, vão ter que sair necessariamente quando manda a lei, quando rege a lei, não é isso? Para ser candidato, só se for para ser candidato. E como a minha opção era aproveitar aqueles que tinham declarado que seriam candidatos a vereador, o Flávio Lima Silva também saiu,
porque ele também é candidato a vereador, e aqueles que tinham declarado que são candidatos a vereador, eu falei, eu quero que saia em 1º de janeiro. Perdi pessoas importantes por isso, porque o Tiaguinho, por exemplo, que é diretor do departamento, figura importante que eu gostaria muito que continuasse lá, mas ele, pelo partido ter orientado, a definição de vida política dele passa pelo mandato de vereador, todos aqueles que tinham mandato de vereador, eu optei em sair 1º de janeiro. Por quê, Clécio? Eu não quero que os candidatos a vereador estejam dentro dos seus setores, trabalhando dentro da prefeitura e talvez levando uma certa vantagem em detrimento a outros candidatos, usando a máquina em benefício. Mas você, como prefeito, vai se recandidatar também? Não fica uma coisa meio... Mas o prefeito, deixa eu te explicar, por uma questão legal, é uma opção. O prefeito não afasta. Eu tenho uma pesquisa que, por incrível que pareça, e posso te apresentar ela, dos prefeitos em exercício de todos os tempos, a menor rejeição que existe é a minha. Até porque é natural que o prefeito no mandato tenha rejeição, mas é a menor da história. A minha rejeição hoje ela é muito menor do que era do Geraldo quando era prefeito, do que era do Navarro quando era prefeito, do que era do Luiz Antônio quando era prefeito. Você acredita na que era do Paulo? Eu acredito muito, porque a população é que vai escolher. E eu estou colocando meu nome. Sabe por quê, Clécio? Eleição é um período das pessoas avaliarem os candidatos. Eu sempre falei isso. Eu não estou simplesmente por um projeto pessoal meu, eu quero ser prefeito de novo. Primeiro que eu quero poder realizar um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de liberdade, um mandato, e com um pouco mais de serenidade e com uma situação financeira que nós estamos trabalhando para que ela seja cada vez melhor e mais tranquila. A cidade cresceu, fizemos obras, fizemos melhoria, ganhamos prêmios, temos reconhecimento na segurança, na educação, você está acompanhando empregabilidade, né? Fizemos muito pela cidade, eu quero ser avaliado de novo. É simplesmente isso. Agora, se a população escolher outro, é a população. O que nós não podemos é vir com aquela história de que algumas pessoas escolhem quem vai ser o prefeito e enfia a goela abaixo do povo. Não é assim, não. Hoje a população está consciente, eu quero que ela escolha. E se entender que eu fui bom para a cidade, que eu permaneça. Se entender que eu não fui, troque. Mas vamos dar oportunidade, novos tempos para Poços de Caldas, vamos parar com essa coisa de definir quem vai ser o candidato, ou que seja ou que seja sempre uma pessoa manipulada. Um pouco da minha dificuldade com esse grupo, Clécio, um pouco da dificuldade que eu percebo, que eu tento analisar, até para encerrar, que eu sei que você está, é o meu distanciamento com eles. Porque eles sempre tiveram e gostaram das pessoas o tempo inteiro com eles, o tempo inteiro jantando, participando, falando de política. Eu não tenho esse perfil. Eu não tenho esse perfil de ficar o tempo inteiro, estar no telefone, ligando, dando satisfação, falando o que está acontecendo, pedindo opinião. E eles carecem disso e dizem que eu sou um prefeito muito distante deles. Quando eu preciso, em Belo Horizonte, quando eu preciso em Brasília, quando eu preciso, eu vou. Mas eu não quero ir para Belo Horizonte, ficar 3 dias para ir jantar de noite com as pessoas. Eu quero voltar para a minha cidade, quero ficar com a minha família, quero ir para casa, quero ir com o meu povo. Então, esses candidatos, essas pessoas que sempre o apoiaram e que eles esperavam que talvez eu fosse mudar nesse meu conceito de estar o tempo inteiro junto, falando, dando satisfação, ou então pedindo o tempo inteiro opinião de como fazer as coisas, talvez seja isso também que eles entenderam que eu não fiz, você entendeu? E que provoca um certo distanciamento e que eles entendem que esse tipo de pessoa não serve para eles. Então, eu lamento, eu sou assim. Eu sou uma pessoa que gosta de estar mais no meio das pessoas do que no glamour dos jantares e das coisas, que isso não me agrada. Eu tenho que estar em alguns momentos por força do ofício dessa cadeira aqui. Mas não é uma coisa que me agrada, não é uma coisa que me enche de prazer, que me dá. Se você me der uma opinião de ir lá pro conjunto habitacional ir num churrasco lá, visitar os amigos, ou ir num jantar de gala no Palace com não sei quem, a minha opção vai ser ir lá pro conjunto habitacional. Isso não é demagogia, não, isso sou eu sou essa pessoa, eu gosto disso, eu sou simples, eu tenho até dificuldade às vezes em algumas situações de estar no meio de todo esse glamour que não me agrada. Então isso incomoda eles, porque é o que eles gostam bastante. Então esse distanciamento existiu, mas eu não posso terminar aqui essa entrevista sem também excluir desse processo. Pode ter uma opção diferente. Você falou que o PSD está nesse propósito aí de pedir a minha
revisão nessa atitude, mas eu tenho um compromisso com o meu povo, e o PSD, até não sei por que entrou nisso, porque o doutor Geraldo tem procurado completamente ficar isento desse processo, dessa discussão, e eu não incluo aqui nesse processo qualquer coisa relacionada ao PSD, porque volto a repetir, o doutor Geraldo ele pode ter opção, pode vir a ser candidato, pode ter um candidato próprio, mas nesse processo ele não manifestou, não fez críticas a mim em relação a isso, e então eu quero isentá-lo. E dizer que pessoas vão, outras vêm. Né? Eu tenho sido procurado por muitas lideranças políticas, por muitas pessoas que aprovaram essa minha atitude, de mostrar essa firmeza, de mostrar que essa cidade tem gestor, tem controle, tem uma pessoa séria por trás dessa mesa, tem responsabilidade sobre o dinheiro público, e que sabem que o meu projeto é para a cidade, não pessoal, e que querem caminhar comigo. Tivemos uma grande oportunidade aqui hoje de conversar com o prefeito Paulo César Silva e procurar entender um pouco mais sobre tudo que está acontecendo. É claro, é óbvio que nós vamos conversar com o doutor Sebastião Navarro, é evidente. Nós vamos conversar com o doutor Carlos Mosconi, é lógico, é evidente. Nós vamos conversar com todos esses que foram citados aqui. Nós vamos procurar levar para você que está aí um trabalho isento. E você que está acompanhando, você tira suas conclusões. Mais importante do que nós conversarmos aqui é você acompanhar. Nós estamos fazendo um trabalho para o telespectador. E o telespectador é que deve tirar suas conclusões, é que deve pensar, é que deve analisar. E a nossa obrigação como imprensa, trabalhando com jornalismo, é apresentar um trabalho isento e ouvir todas as partes. Só não vamos falar com o doutor Sebastião Navarro se ele não quiser falar conosco. Só não vamos falar com o doutor Carlos Mosconi se não quiser falar conosco, que eu acho muito difícil. Mas é importante que a gente coloque todas essas questões de uma maneira muito clara, e é importante também que o prefeito, nessa oportunidade, possa falar para a cidade, porque a cidade hoje está nas mãos deste homem. E a nossa preocupação é com a cidade. Em primeiro lugar, Poços de Caldas, em primeiro lugar, a cidadão. Então, era muito importante que a gente pudesse ter esse esclarecimento e essa oportunidade, que para mim foi realmente muito uma honra muito grande e de muita valia. Muito obrigado pela atenção, por nos receber aqui. Só quero te agradecer pela oportunidade, agradecer por ter me deixado abrir o coração, falar para o povo de Poços de Caldas que o que eu falei é a verdade, eu prezo pela verdade. E que tudo isso tem sido muito duro para mim. Não foi fácil, é uma decisão muito pessoal, discutido com a minha esposa, são situações muito tristes. Eu não estou nem um pouco feliz com tudo isso que está acontecendo, não era o que eu queria essas pessoas do meu lado, mas optaram em não estar comigo, e lamento profundamente, principalmente decepcionado, e muito chateado e muito triste com tudo que está acontecendo, e pedir desculpa à população. Eu queria que tudo fosse diferente, e se alguma coisa que a população esperava de mim nesse sentido, de tentar ter essas pessoas junto de mim, que foi um esforço grande, que eu tentei de todas as formas, e se isso não foi possível, e se era a vontade do povo, eu peço desculpas, mas eu quero novamente aqui dizer e agradecer também as manifestações de solidariedade e de força que eu tenho recebido de centenas de pessoas que têm mandado através de e-mail, de telefone, vêm aqui na prefeitura, e mesmo daquelas pessoas que estavam nos cargos e que optaram em permanecer comigo porque acreditam no nosso projeto. Muito obrigado, um 2012 feliz para todos. Feliz 2012, a gente volta na segunda-feira. No ano que vem, a gente volta às 7h30 ao vivo aqui com o Plantão 47. Você tem um ano maravilhoso, aproveite realmente esse feriado que você tem aí, né? Que não é bem um feriado, é um domingão, mas ao mesmo tempo é o momento da gente mudar e renovar. Então, feliz 2012 para você, obrigado pela sua audiência, até segunda-feira.